Olá, boa tarde, já leu de novo aqui. Vamos pôr um filtro porque a gripe não tá deixando a gente estar muito feliz. A voz tá, peço desculpa pela voz para todos e todas. Tudo bem? Boa tarde, oi Brenda, Gisele, sejam bem-vindos ao nosso perfil, oi Noemi. Mais uma live da 1 da tarde, dessa terça-feira, dessa super terça, aqui no perfil do Divórcio com Respeito. A gente está aí iniciando a nossa 5ª semana do Divórcio com Respeito, que acontece há 5 anos já. Esse é o 5º ano desse movimento que se iniciou, né, dentro da comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Nacional. E assim que essa comissão acabou, enfim, não seguindo, a gente decidiu seguir com o movimento. A gente, eu digo, um coletivo de advogadas, do qual eu faço parte ao lado da Marília Oliveira Teles, a Rose Meirelles, a Renata Mutedo e a Olivia Fust. A gente coordena esse movimento aqui e produz conteúdo, basicamente aqui no Instagram, conteúdo de qualidade e com o objetivo de gerar reflexão e apresentar alternativas eficientes, mais humanizadas, mais conscientes para a condução de um divórcio, né? Para a condução das separações, de uma dissolução de união estável, que seja permeada pelo respeito. Então, essa semana tem esse objetivo. Boa tarde, oi Caco, tudo bem? Oi Jorge. Essa semana tem o objetivo de fomentar ainda mais esse perfil, gerar conteúdo para que possa interessar você que já está aí no início do processo de divórcio, para você que está pensando em se separar, para você que conhece pessoas que estão nesse momento, ou ainda para você que trabalha na área, né? Então tem muita coisa. Hoje pela manhã eu falei com a Ana Paula sobre divórcio e pets. Foi uma live muito interessante. Ela é uma especialista no ramo e contou muita coisa boa para a gente refletir aí sobre o luto, as questões com o animal de estimação, quanto ele sofre, quanto as pessoas sofrem, como pensar alternativas práticas nesse encaminhamento. Hoje a nossa live vai ser sobre o divórcio grisalho e já eu vou conversar com um time de mulheres incríveis da área de finanças, do direito, da psicologia, para a gente pensar o divórcio grisalho, né? Esse fenômeno contemporâneo que precisa ser cuidado com as peculiaridades que o momento de vida exige das pessoas que estão passando por um divórcio grisalho, né? Eu vi que a Bebel, que é uma das minhas convidadas, da nossa convidada aqui do movimento, já chegou, né, Bebel? E eu não sei se a Natália também já chegou, acho que ainda não. Estou olhando aqui. Se vocês pedirem para entrar, eu acho que talvez seja mais fácil, mas eu também posso convidá-las. Hoje a gente vai conversar com a Joana, com a Bebel e com a Natália sobre divórcio grisalho. Estou aqui com a minha colinha. Vocês, isso a Bebel já pediu para participar, né? Eu vou aqui aceitar a Bebel. Tá bom? Se tem eco, se tá bom de ouvir. Bebel, já te aceitei. Oi, Bebel! Oi, tudo bem? Acabei de ver que eu não passei nem um batonzinho. Vou passar um batonzinho aqui ao vivo e a cores, gente. Só para ficar um Vamos pouquinho lá. melhor. Quem sabe faz ao vivo, né, Bebel? Mas não tem outro jeito, Mar, né? Sim. Seja bem-vindo ao nosso perfil para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Tão importante. Eu estou esperando aqui chegar a Nath, a Natália e a Joana. Eu não encontrei a Joana ainda, tem muita gente aqui. Se a Joana puder pedir para participar, vai ficar mais fácil, mas eu procuro a Joana aqui. O perfil da Joana é Joana mesmo? E eu não sei o todo dela, mas eu posso olhar aqui. Mas é Joana. Começa por Joana. Começa com Joana. Então, eu não estou encontrando ela aqui ainda. Também não sei se ela sabe pedir para participar. Tem isso, né? Aham. Mas se ela aparecer para mim aqui,
A Joana, Então, não encontrei a Joana ainda aqui. E a Natália também não chegou. Eu vou pedir mil desculpas para quem está aqui nos vendo hoje, nesse momento, e quem vai nos ver no futuro, que eu realmente estou aqui com suspeita de Covid, então... Então eu estou assim, com essa voz tamanha, como diria. A voz tá bonita, a voz tá bonita. E tô com o meu lencinho aqui, mas vamos lá. A Natália também ainda não chegou. Não vi Natália. Tá. Nath e... A Natália é Natália Winter, advogada. Uhum. Então aqui não vejo Nath. Eu vou procurar um filtro para mim enquanto isso, gente, para ver se melhora meu rostinho, que tá assim muito... Faça isso porque eu já fiz, porque, né? Vejam que tal. A gente se diverte um pouco aqui, ó. Melhorou um pouquinho, né? Olha só, passou uma maquiagem quase, né? Deu uma melhoradinha. Vou deixar com o filtro. É pessoa adolescente aqui, entendeu? É um divórcio grisalho, mas a gente põe o filtrinho. Eu tô aqui como representante, pelo menos no grisalho, para conversar sobre isso. A Nath acabou de entrar, eu acho que a Nath acabou de pedir para participar. Ótimo. Estou aceitando a Nath, tomara que dê certo. A Joana também acabou de chegar. Seja bem-vinda, Joana. A Nath é que entrou, elas são pontuais. No que eu vi que você entrou, eu já entrei junto, sabe? Sim. Oi. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Bem, obrigada. Tudo bem. Joana, vi que você acabou de entrar. Será que você poderia pedir para participar da live? Porque eu tenho tido uma experiência que quando eu convido, acaba que dá um probleminha. Então, eu estou achando mais viável se ela pedir para participar. A Joana está no celular, né? Não está no computador, né, Joana? Que se você tiver no computador, daí não dá para participar da live. Tem que ser no celular. Aí, vamos lá. Vamos ver se a Joana... Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, né? Tá. Gente, para quem nos vê agora, tá aqui ao vivo, nossa, tem bastante gente legal aqui, né, que entrou. Nossa, pessoas que eu não via tempos. Gente, eu tava ouvindo você e você, Nath, não sei se você assistiu de manhã cedo, você é mãe de pet, né? O tema de manhã cedo foi isso. Os pets na relação. Não consegui ver ao vivo, mas com certeza vou ver a gravação no feed do Divórcio com Respeito. Acho um tema muito bacana mesmo. Porque você é recém-casada, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante é que às vezes quando a gente ouve essas coisas da experiência de alguém que está descasando, a gente pensa como é que a gente pode cuidar da nossa relação, né? Então, não importa que momento você está da vida, na verdade, sempre tem alguma informação legal pra gente. Cheguei. Oba! Olá! Seja bem-vinda, Joana. Que bom. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Que bom, deu certo. Estamos todas aqui. Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa quinta semana do Divórcio com Respeito. Faz 5 anos que a gente tem esse projeto e a gente procura eleger agosto, porque agosto é um mês que não acaba, não, estou brincando. Agosto é um mês que, estatisticamente, os cartórios dizem que é um mês de, por incrível que pareça, de um aumento, um incremento dos divórcios. As pessoas, enfim, formalizam mais em agosto. Não se sabe por quê, não tem um dado científico, só um dado concreto. Então, a gente elegeu esse mês para falar, né, para trazer temas dos mais variados possíveis, como a gente fez hoje, falou sobre divórcio e pet, né, os animais de estimação, com tanta coisa rica que a Ana trouxe para a gente. Ontem falamos sobre as empresas e a importância da gente pensar também em modelos que sustentem a permanência da empresa, que não afetem a relação dela no mercado. Nos primeiros passos, também tivemos a live ontem. À noite vamos ter uma sobre violência patrimonial com a Renata e a Ana Bicalho. Assim, não percam, vai ser uma super live também, importante. Mas também, se a gente perder, vai ficar salvo aqui no perfil e no YouTube, no canal do Divórcio com Respeito. Então, o povo do futuro poderá nos ver.
Eu queria começar aqui, uma hora passa rápido, né? Eu queria começar É. aqui apresentando vocês, né? Eu vou ler a bio de vocês, porque acho muito importante as pessoas saberem esse time de peso que está aqui para falar com vocês sobre um assunto super novo, né? Que não se fala muito no país ainda. A Joana Batista Conte é psicóloga, tô com a minha colinha aqui, tá, gente? Psicóloga clínica com formação em terapia sistêmica vivencial pela Biodesenvolvimento Humano, tem formação em Psicologia Positiva pelo Instituto Internacional de Psicologia Positiva, é profissional de saúde colaborativa, formada pelo IBPC, nosso Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, perita judicial, né, inscrita no Serviço de Perícias Judiciais, no SEJUD, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse time todo fala do Rio. Gente, eu falo de Curitiba. Eu sou Valda Molim, falo de Curitiba e sou advogada colaborativa. A Maria Isabel Montenegro, nossa querida Bebel, que é planejadora financeira, CFP, mediadora de conflitos pelo Mediare, administradora de empresas pela Universidade Cândido Mendes, UCAM, MBA em Finanças Corporativas pela PUC-Rio, pós-graduada em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais pela PUC também, do Rio Grande do Sul, ou Rio, aqui está Rio Grande do Sul, especializada em Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, especializada em arquitetura de escolha pelo Instituto VETSI-PSI, docente, né, pela Academia Internacional de Práticas Colaborativas, da IACP, International Academy of Collaborative Professionals, e pelo IBPC, né, o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Tem formação, está em formação em terapia familiar sistêmica pelo CEFAI, né, que é o Centro de Estudos da Infância, da Família, Adolescência e Infância. E aí a nossa Nath, Natália Silveira Winter, advogada colaborativa e mediadora de conflitos, sócia do escritório Interlemos Advocacia e Mediação de Conflitos, especialista em Direito das Famílias e Sucessões e Psicologia Jurídica pela PUC-Rio, capacitada em Mediação de Conflitos pelo Instituto Mediare, ex-presidente do nosso maravilhoso IBPC, Instituto de Práticas Colaborativas, Instituto Brasileiro, membro do Conselho Deliberativo do IBPC neste biênio, de 2025-26, e docente também, assim como Bebel e eu também que vos falo, né? Sejam bem-vindas, muito bem-vindas para a gente falar sobre esse tema maravilhoso que é o divórcio grisalho. Eu criei um roteirinho aqui com a Bebel, né, para a gente começar, e eu não sei qual de vocês querem fazer uma introdução, ou a gente pode partir para as perguntas. Eu acho que uma introdução é melhor, né? Se a gente puder falar só rapidinho o que é esse tema, né? Isso, eu acho que sim. Acho que vamos começar por lá, né? Isso é, na verdade, um movimento global que a gente tem percebido, e isso estamos aqui, somos 3 profissionais de áreas diferentes, mas uma constante que a gente tem percebido nas nossas atuações é o aumento, né, de procura do nosso serviço por pessoas de 50 anos ou mais que estão passando por um processo de reconfiguração familiar. Então, o divórcio grisalho, ele nada mais é que um movimento de pessoas de 50 anos ou mais buscando, nesse momento da vida, uma separação, conduzir um divórcio. E isso, na verdade, a gente vê como uma tendência global. A gente vê que na Espanha tem um aumento expressivo dos casos, em Portugal um aumento expressivo dos casos, o Brasil também registra um aumento muito vertiginoso desse número de pessoas do movimento Grey Divorce, que é o divórcio cinza, né, como também é chamado. Aqui no Brasil, a gente tem até dados trazidos até pelo próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2021, a gente tinha um número de pessoas se divorciando a partir dos 50 anos de idade, em torno de 25% da população. Esse número em 2019 era um pouco menor, era 24%, e a gente já está chegando à marca de 30%. Então a gente vê um crescente mesmo de pessoas nessa faixa etária buscando esse movimento do divórcio. E a gente sabe que esse é um movimento, sempre o divórcio é um desafio para as famílias de uma maneira geral, mas os desafios eles vão variando de acordo com a faixa etária do casal que está nesse processo de divórcio. Então, enquanto casais muito jovens talvez tenham um desafio ali de uma maternidade, uma paternidade que estão ali incipientes, dando os primeiros passos, tem o desafio dessa coesão da parentalidade, a gente vê que para os casais que já têm 50 anos
que já estão provavelmente ali numa descendente profissional ou já estão produzindo ali o auge das suas reservas financeiras. Então a gente vê desafios muito diferentes dependendo da faixa etária desse casal que está em processo de divórcio. Então, assim, em linhas gerais, é disso que se trata, esse movimento do divórcio grisalho. Não sei se Bebel ou Joana tem alguma coisa a complementar. Eu queria aproveitar, Joana, eu sei que a gente tinha feito, mas eu quero aproveitar uma provocação aí da Natália, desse auge aos 50 anos. Isso está muito datado já, tá? Isso aí andou uns 10, 20 anos para frente, só isso. Depois a gente conversa sobre o assunto. Fala aqui uma quase 60 60, 70 Falta anos, pouco, né? falta pouco para os 60 aqui. Mas só para esclarecer, gente, eu só quis dizer que essas pessoas provavelmente já estão ali pensando no caminho, né? No final da sua trajetória profissional. Isso, na verdade, é motivado até por um aumento de expectativa de vida da nossa população. A gente está vivendo um Brasil num processo muito rápido, né, de envelhecimento. A gente tem a expectativa de, em 10 anos, ter 40% da população já acima dos 60 anos de idade. Então a gente vê cada vez mais as pessoas com uma preocupação de terem uma boa vida e não se contentarem, né? Hoje a gente vê esse movimento crescente do divórcio grisalho muito com base nessa busca das pessoas pela sua autonomia, a busca por relações de mais liberdade, uma busca crescente pelo autocuidado, por essa autorrealização. Então, eu não consigo ver esse movimento do divórcio grisalho dissociado desse fator social mesmo, de um aumento de expectativa de vida da nossa população. E aí os desafios continuam sendo, né, principalmente os financeiros, porque as pessoas já estão provavelmente aí já nos últimos anos da sua vida profissional e precisando se organizar financeiramente até para uma saída do mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de um desafio conjunto de um casal, esse desafio é e se essas pessoas estão separadas e precisando pensar no fim da vida, né, nesse planejamento financeiro, é um desafio ainda maior. Tenho certeza que a Bebel vai poder falar melhor sobre isso. Sim, sim. O que antes a gente via no passado, que é um lugar de estabilidade, de conformismo, né? Hoje a gente tem aí liberdade, escolha, novos desafios, né? Então, também quem assessora precisa repensar o lugar das pessoas a partir dos 50, né? Aqueles conceitos do passado não vão servir para hoje, né? Não, inclusive esse sair do mercado de trabalho, na verdade, você vê as pessoas migrando para outras coisas, elas não deixam de estar ali. Vai lá, Joana, que você sabe que isso é atrelado à saúde mental de uma maneira... Totalmente, mas tá tudo linkado, né, na verdade, porque eu acho que quando você chega nesse momento da vida, né, é como se você tivesse cumprido aquele checklist que todo mundo espera, né, que você cumpra, né, assim, claro, questionamentos à parte, existe sempre um checklist da sociedade, né, do que você deve fazer. E aí, quando você chega e cumpre, né, filhos criados, uma carreira bem-sucedida, enfim, eu acho que você começa a ter, hoje em dia, né, eu acho que é crescente isso, você tem a necessidade de olhar mais para si. Eu acho que o olhar para si e as perspectivas futuras é que esse olhar é uma das causas aí do aumento do divórcio grisalho, né, para o começo de uma nova vida, para novas possibilidades, enfim. E aí, a partir dos 50, 60, 70, se a gente considerar mais uns 20 anos para frente, aí é muita coisa, né? Para você viver atrelado a um relacionamento que pode ter se desgastado e acabado, enfim. Então, eu acho que esse ponto ele é importante para a gente refletir aqui. Sim.
Eu acho super importante a gente pensar que eu gosto de pensar, pelo menos, Jô, assim, 30 anos mais. Antigamente, 60 anos era a data, inclusive hoje você vira idoso aos 60, né? Mas, gente, o pessoal tá vivendo até os 90, 90 e poucos. Sim, Existe uma brincadeira na minha área, que é a boa notícia que você vai viver até os 100 anos. A má notícia é que você vai viver até os 100 anos. Como é que você vai se manter até lá? Né? Quais são os planejamentos que você vai fazer até lá? Mas isso é toda uma questão sobre envelhecimento. A gente pode fazer uma live inteira sobre isso. O envelhecer e como a gente quer, como é que a gente quer planejar esse nosso caminho, né? Eu estou fazendo uma aula de filosofia que o pessoal chama de morrência. Natália está comigo. Você é muita coisa até lá. Então a gente pode fazer uma live só sobre isso. Agora, em relação ao divórcio, o divórcio grisalho, o divórcio nessa idade, depois de. Ele tem os desafios, né? Quer dizer, eu escuto vocês duas falando muito do porquê, né? Daquela coisa. E aí, o que me leva a. Aí eu tenho muito tempo, autoconhecimento, quero viver minha vida, algumas coisas aí que vocês falaram. Estou traduzindo aqui para as minhas palavras, né? E, e aí eu acho que a gente para pensar nas questões objetivas, porque elas são importantes, né? Eu também fiz minha colinha, tá, Val? Porque uma coisa que eu não sou é muito objetiva, então é bom. Gente, vocês olham os comentários? Eu olho, pode deixar, Tá, Bebel. obrigada. Uma das coisas que é um grande desafio é a partilha dos bens. Gente, você acumulou por décadas bens e agora você vai ter que dividir aquilo ali, vai ter que dar para duas famílias separadas. Você fez uma aposentadoria, você fez uma previdência, você contava com um X e agora vão ser duas casas, dois gastos, dois tudo. Então, será que a gente está preparado para isso? Será que a pessoa está preparada para isso? Para pagar uma pensão alimentícia? Porque a gente ainda tem um dado de realidade, né, gente? Vamos lá, uma perspectiva de gênero. As mulheres dessa geração, e claro, a gente está falando também para um grupo social, e pelo menos eu estou dando esse recorte aqui, tá? As mulheres que hoje têm 60 a mais, elas passaram a maior parte, ainda, tá? Tem muitas que não, mas passaram boa parte do tempo cuidando dos filhos, dedicado aos filhos, dedicados à família, tá? Agora, Então, Bebel, posso te trazer um dado muito curioso que eu estava levantando hoje? Você sabe que a maior parte dos divórcios 50 a mais ainda são as mulheres que encabeçam esse movimento, que eu acho muito interessante. É bem interessante, mas tem que ver, muitas vezes elas fazem esse movimento e não tem a consequência porque não são elas que cuidam da manutenção. Então elas acham que eu quero a minha liberdade, aí vai para a liberdade, mas pô, liberdade vem com. Minha mãe falava isso, nossa senhora, liberdade com responsabilidade. Então a liberdade ela traz responsabilidades, né? Não são liberdade e segurança, não são coisas complementares, ao contrário. Quanto mais você está liberto, menos segurança você tem. Então você tem que saber navegar nesse mar, né? Pressupõe Então, uma organização, uma reorganização, né? Da vida toda. Exatamente. E é uma reorganização para o homem também. Porque homem, dentro desse padrãozão, tá? Não precisa. Por quê? Porque ele vai ter duas casas, porque agora ele vai ter custos de manutenção com uma casa, que ele nem muitas vezes não sabia qual era, etc. De repente vai casar de novo, vai ter filhos mais novos, a mulher também já está limitada, já está na menopausa, já não vai ter mais filhos. Então, tem todo um desafio para ambos os gêneros, mas assim, para ambas as funções que sejam, mas é importante levantar esses desafios na hora da tomada de decisão, sabe? E mais ainda, se organizar para o que vem depois, né? Sim. Sim. Te ouvindo, Bebel, eu fico pensando, né, que as questões financeiras são um desafio, quer dizer, difere um tanto, né, dos desafios que um casal já enfrenta naturalmente no divórcio, né? Difere um tanto, não é significativo, não consigo imaginar que é significativamente diferente, mas tem lá
as suas questões em razão da proximidade da finitude, né? Ou talvez da condição de estar diante de pessoas, por exemplo, que não são geradores de renda, né? Uma mulher que não é geradora de renda ou um companheiro que não é gerador de renda, ter que se tornar um gerador de renda aos 50 e 55 é muito diferente do que aos 30. E né? ouve que a gente tem uma de 30 aqui embaixo, fofa, linda, maravilhosa, que eu amo, que diz que está no final de vida, carreira, está se aposentando, está encerrando, está acabando. E é fato, a gente ainda olha, apesar da gente ter ganhado aí uns 30 anos de vida ativa, a gente ainda olha para os 50 como já está saindo do mercado de trabalho. Tem Não é mais comentários tanto aqui. isso, Não tá, sei se vocês gente? estão lendo. Vocês estão lendo os comentários? Tô vendo aqui. Estou tô com caminhando. 50 anos caminhando para o divórcio, mas bem insegura, perdida para o que vem depois. Me dediquei para a família e agora me sinto perdida. É bem o que a gente está falando, né? É bem o que a gente está falando. Tipo, Eu acho que é legal se talvez Joana ou Nath pudesse comentar, né? O papel da família também, o papel dos filhos nesse momento, né? Que a gente não passa sozinho por esses momentos, não deve passar sozinho, né? Seja com apoio profissional, mas também na nossa rede de apoio. Se vocês Uma puderem rede. falar um Sim. pouco sobre isso, do papel da família para quem está no divórcio grisalho, né? Sim. Essa é uma questão, assim, muito fundamental, né? Porque eu acho que a família inteira participa desse momento e talvez também a gente possa dizer que a dinâmica familiar contribui para se chegar a esse momento, né? A partir da etapa dos filhos independentes saindo de casa, o casal ele se obriga a olhar para o relacionamento e levantar esses questionamentos de se vale a pena, né, continuar, se não vale a pena continuar, quais serão os próximos passos, se reinventar mesmo como casal, né? Sair do lugar de casal parental, família, etc. Mas, por outro lado, quando o divórcio ele é mais tardio, vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo uma grande surpresa para a família, porque como tudo na vida, a gente chega nessa fase, e isso é um pensamento ainda muito retrógrado, né? Mas a gente chega nessa fase achando que cumpriu, né? Então, nada mais vai ser rompido, ou eu não vou recomeçar mais nada agora, vou ficar aqui, já está tudo esquematizado, estabilizado, seguro, não vou causar nenhuma desorganização na vida que eu conheço. E aí, pelo contrário, acaba sendo um susto muito grande para a maioria da família, quando não há uma participação direta anterior, né, nesse processo, quando um dos cônjuges resolve se divorciar nessa fase. E aí eu acho que demanda uma organização enorme de todo mundo, e os papéis são redefinidos, né? Tem a questão financeira, que a Bebel colocou muito bem, que eu acho que é fundamental, mas tem a questão também dos cuidados com esses pais, né? Dependendo da idade, dependendo da saúde, dependendo Acho que você tocou num financeiramente dos filhos ponto. também. Jo, acho que você tocou num ponto fundamental, porque o que eu vejo na prática é que quando nos casais mais jovens, até os seus 50 anos, a gente vê uma preocupação muito grande dos pais com o desenvolvimento dos filhos, os filhos nesse lugar de estarem sendo cuidados, né? Os filhos são o objeto do cuidado. A diferença que eu vejo para esse movimento do divórcio grisalho é que os filhos já estão num outro momento de vida. E aí existe uma preocupação com os filhos, mas o que eu acho que é preponderante nesse tipo de caso é a preocupação dos filhos com os pais. E muitas vezes os filhos acabam interferindo até na decisão desses pais de divorciar. Então, assim, eu acho que esse é um ponto de atenção também, que nós, enquanto profissionais, devemos ter ao atuar com pessoas nesse momento de vida, é estimular o protagonismo dessas pessoas. Essas pessoas foram as autoras do seu casamento, também vão ser as protagonistas do seu divórcio, e a família
cada vez mais tem que ter essa consciência do seu lugar de rede de apoio, de rede de pertinência, e Não não como pare. os tomadores de decisão, como ali no front. Isso não compete a eles. São adultos? São, mas se trata da vida de outras pessoas. E é claro que a gente também, nesse lugar de profissionais que atendem não só as pessoas que estão se divorciando, mas a gente precisa cuidar da família como um todo, também é nosso papel, também é nossa responsabilidade trazer essas pessoas para dentro do processo decisório, minimamente para ouvir, para considerar a perspectiva delas, porque talvez eles tenham visões importantes também. Quando a gente fala de um divórcio acontecendo quando as pessoas têm 60, 70 anos, 80 anos de idade, é inegável que eu tenho preocupações também com o cuidado dessas pessoas. Então, se ao mesmo tempo eu tinha a segurança, eu, por exemplo, como filha, tinha a segurança de que os meus pais estavam se assistindo mutuamente, que tinham uma estrutura só que daria conta do cuidado de duas pessoas, eu entendo que para os filhos também é uma grande mudança, porque dependendo da idade, dependendo do comprometimento ou físico ou até psíquico dessas pessoas, pode ser que esses filhos também acabem sendo impactados diretamente por uma nova dinâmica familiar, por novas estruturas, dependendo inclusive de onde essas pessoas escolhem morar. E aqui, até para trazer uma pincelada de um caso prático, Bebel e eu passamos recentemente por uma negociação envolvendo um casal mais velho, em torno ali dos seus 70 anos de idade. A gente viu um desafio na prática. Era um patrimônio finito, tendo que ser dividido para duas pessoas que experimentavam um padrão de vida altíssimo e que se viram fazendo estudo financeiro até de mudança de cidade para que o dinheiro pudesse ser sustentável no tempo. Ao mesmo tempo, os filhos, respectivamente, era na verdade uma família já recomposta, que já tinha passado por um divórcio anterior. Então, cada um dos filhos preocupado em como ia ser a dinâmica desses pais, um morando num lugar, outro morando no outro, fazendo um plano de sair de um apartamento de 4 quartos para ir para um de 3 quartos e depois de tanto tempo para ir para um de 2 quartos. Então, isso tudo passa a ser muito premente. Eu acho que essa é uma grande diferença de pessoas que se divorciam com 25, 30 anos e pessoas que se divorciam aos 50, 60 anos. A questão patrimonial está envolvida nos dois divórcios, mas a preocupação em torno do dinheiro é diferente. Enquanto a preocupação é que esse dinheiro dê até o fim da vida e seja suficiente, inclusive, para o aumento de despesas que é natural desse momento do envelhecimento, né, dos 50 mais. A gente sabe que ainda tem uma longa estrada pela frente e ainda tem esse desafio de com quanto eu vou precisar, né, de quanto eu vou precisar para viver de uma forma confortável. Então, apesar de serem constantes as preocupações, elas variam um pouco ali de natureza. Eu queria trazer, se eu puder, tem alguém aí na fila? Não. Não, tem um comentário. Eu queria trazer um pouco para o nosso tempo, assim, só fazer um parêntese, que é tudo isso, e a gente está falando do nosso tempo, os 60 de hoje, os 50 de hoje, os 30 de hoje. Então, tem quem está com 30 hoje, quando tiver com 60, vai ser outro tipo de divórcio, tá, gente? Então, eu tô só colocando no momento histórico. Esse é o nosso momento. Os 60 de hoje, elas têm uma história X. Né? As pessoas daqui estão com 60 hoje, elas têm uma história tal, 70, 80. Né? Então, tem isso. E a segunda coisa que eu ia trazer é que quando essa separação se dá assim com 50 anos, por exemplo, que eu acho que ainda está uma idade muito produtiva, às vezes acontece uma diferenciação muito grande. Até que você divide o patrimônio, mas um é o que tem o saber fazer dinheiro na mão. Então, muitas vezes acontece uma diferenciação muito grande, a Joana pode falar até mais, das alianças que se fazem com os filhos. Os filhos tendem a proteger o mais fraco, né, Joana? Sim. Agora, a gente também está com alguém aqui que escreveu que ambos os filhos estão longe e ela não está conseguindo lidar com a questão, que ela está sozinha nesse ponto, né? E o quanto é importante a gente contar com a nossa rede, das pessoas que passaram por algo parecido, das pessoas da nossa idade, que são os amigos, sabe? São profissionais, muitas vezes.
Essa questão dos vínculos, eu acho que ela fica muito estremecida, porque um casal que está junto há muito tempo acaba formando vínculos longevos, né, e comuns. Então, no divórcio, eu acho que todos esses vínculos ficam abalados, inclusive as relações com os filhos, né? E aí eu acho que os filhos eles vão ter ali impacto porque talvez sejam chamados aí a manifestar uma lealdade para Uhum. uma das partes ou para ambas. Então, enfim, eu acho que tem que ser trabalhado por todo mundo essa questão do papel de cada um, né? E da limitação desse papel de cada um. Para que as partes envolvidas fiquem o mais confortável possível, mesmo com todas essas mudanças inevitáveis, né? Que o divórcio traz. Acho que a questão do vínculo, ela é, assim, também muito importante para a gente falar aqui, né? Eu achei muito legal, unindo um pouco do que vocês, pincelando, unindo um pouco do que falaram, né, pensando assim, é diferente um divórcio de 50 anos de um divórcio de 60, de um divórcio de 70, né? Por mais que a gente coloque essa régua, que o grisalho a partir de 50, eu sou uma mulher de 52, né? E me sinto ativa, né? E tenho experiências que vivenciei com pessoas próximas, e não clientes, mas próximas, né? E aí eu queria aqui dar uma palavra de conforto para a Pri Guedes, né, que está aí comentando da sua situação, que eu vivi muito próximo duas pessoas de 50 anos, casadas há 32, que se separaram, os dois próximos, assim, dos 51, 52, 30 anos de casamento, já passaram 20 anos, esses dois constituíram novas famílias, casaram de novo, criaram sobrinhos, montaram empresa, perderam empresa, fizeram nova empresa, se reconfiguraram como corretor de imóveis, numa nova profissão. Então, hoje tem 70 anos e o dinheiro que dividiu acabou, porque a gente come o dinheiro mesmo, mas se viram como pessoas tendo que produzir, gerar renda. Então, uma vida aconteceu em 20 anos, eu acompanhei isso. Então, tem muita coisa aí, né? A gente usa uma expressão que me corrijam, acho que é do Mandela, que a gente precisa, nesse momento, lidar com as nossas melhores esperanças e não com os nossos piores medos. Né? Então, se unir, Guedes, aos seus pares, amigos, como a Bebel falou, ou de profissionais colaborativos, tanto de finanças, quanto do direito, quanto da psicologia, né? Entendo que a sua questão aí, você diz, ainda está no divórcio emocional, né, Joana? Ainda está nesse momento, que é ele que enrosca o judicial, quando o emocional não anda, o jurídico não anda, né? Então, buscar apoio, tem muita gente boa aí no mercado que pode te ajudar. Mas é natural a gente viver muitos anos com alguém e, imagina, não vai se divorciar em 2 dias. Tem um tempo, né? Tem um tempo para isso, né? Ainda mais aos 50, aos 60, aos 70. Acho que aos 70 é diferente o divórcio, né, Lisade? Tem aí um lugar muito específico, né? Eu tô aí com alguém de 70 avaliando como conduzir. Diferente dos 50. Se vocês puderem falar um pouco dessa diferenciação, né, desse período e que tipo de cuidado que o profissional precisa ter, assim, do ponto de vista, vamos pensar, do modelo de trabalho que eu ofereço, né? Porque pensar num contencioso, num divórcio, né, de alguém que tem 70 anos, talvez as pessoas não vejam o final desse divórcio, né? Não vivam para ver o final. Né, que são as ações super demoradas. Pensar no divórcio não é um bom caminho, não me parece ser. Se bem que a gente está no movimento do divórcio com respeito e está dizendo que a gente pode ter respeito. Então, né, esse é o nosso mote, ter respeito. É possível respeito no litígio, é possível respeito numa mediação, num consenso, né? Existem consensos que são violentos, então a gente está falando no geral. Mas parece que o divórcio litigioso, talvez para a Nath, assim, né? Endereçar não parece ser um bom caminho para um divórcio grisalho, né? Não. E eu queria pegar esse gancho do que você está trazendo, Val, para comentar rapidamente um caso aqui do escritório. Nós atendemos uma pessoa de 62 anos, uma mulher. Como a Bebel colocou, ela está bem dentro daquela tradição, ela, de alguma forma, ela reforça o estereótipo da mulher que nunca se apropriou das finanças da família.
E esse momento de divórcio para ela era de suma importância, porque ela iria receber um patrimônio a título de partilha, e uma coisa que chamou muito a nossa atenção desde o início foi: o valor é o mesmo. Se ela for para a briga, o valor vai ser o mesmo do litígio. Então, o mesmo do acordo. Então, é melhor a gente investir no caminho do acordo, porque o caminho do acordo ele preserva os laços familiares. Então, a ideia sempre foi evitar que o judiciário servisse para estremecer as relações, que o judiciário servisse para romper os laços que ainda existiam nessa família e para que a coisa não fosse conduzida num ritmo que não era o deles, que não era o natural deles. Então, desde o momento que ela surgiu aqui no escritório, que ela veio ter uma primeira conversa, o principal da gente esclarecer para ela foi a metodologia de exposição. Então, apesar da gente ter várias ferramentas, várias opções de encaminhamento, a que a gente recomendou que ela seguisse era aquela que daria conta tanto da perspectiva subjetiva do divórcio, para ela é difícil, foi ela que tomou a decisão, mas para ela estava igualmente difícil. Não é porque a pessoa toma a decisão que para ela é fácil, né? Tem uma diferença aí no timing dessa elaboração da decisão. Então, a gente sugeriu a ela uma metodologia que cuidasse dessa vertente subjetiva. A gente sugeriu a ela uma metodologia que acolhesse a preocupação. Então, se ela ia receber um patrimônio e não tinha noção de como gerir esse patrimônio, a gente sabia desde o início que era fundamental que ela tivesse um tempo de apropriação sobre essa gestão do patrimônio, e a gente precisava que o ex-marido dela também concordasse com isso, que ele tivesse a paciência, né? Já que eles tinham se desenvolvido, tinham estabelecido ao longo de anos de união uma dinâmica em que só ele conhecia a realidade financeira da família. Então, a gente precisou convidar esse ex-marido a pouco passar as instruções e compartilhar com ela para que ela pudesse se apropriar. Então, além disso, a gente precisava também de um movimento que foi muito importante, que sem ele a gente não teria conseguido dar passos objetivos, que era cuidar do emocional dessas pessoas que estão há anos numa dinâmica, que têm os seus vícios, que tem também o contar um com o outro, porque para além do amor, para além de uma relação marital, existe uma parceria, existe uma distribuição de atribuições que pouco a pouco precisam ser reorganizadas. Então, o conselho que a gente dá, que a gente deu para essa cliente, que a gente daria para qualquer outra pessoa, seja homem, seja mulher, acima dos 50 anos, que está buscando reconfigurar sua família nesse momento de vida, busquem uma metodologia, busquem uma abordagem que seja cuidadosa, porque a família vai continuar existindo. Talvez os filhos não precisem mais dos pais naquele lugar que já precisaram desde pequenininhos, mas são filhos que vão precisar contar com esses pais, são filhos que ainda vão buscar a referência de pai e mãe e que vão querer ter esses pais juntos no nascimento dos seus filhos, dos netos, em casamentos, recasamentos, em momentos importantes da vida, numa ocasião de uma doença, isola, mas pode acontecer. Então é importante a preservação da família e é importante a preservação da memória dessa parceria. Não é porque um casamento está chegando ao final que ele não valeu a pena. Ele valeu a pena durante muito tempo. E é importante que a gente tenha essa oportunidade de revisitar o passado, olhar através de outras lentes e a oportunidade da gente construir uma história nova daqui por diante, sem que essa história nova signifique briga, ruptura, eliminar outra pessoa da sua vida. Então, esses são pontos de atenção que são válidos. Não sei se meninas, se vocês me complementam. Achei maravilhoso. Eu acho que, justamente, né? Eu acho que o nosso papel seria o de trazer novas possibilidades. Ao invés de olhar para o que não existe mais, para o que foi rompido, para o que não é possível continuar, entender o lado positivo, né? E as possibilidades e como cada um pode colaborar para que isso seja feito da melhor forma possível e da forma mais confortável possível para as partes envolvidas, né? Até no sentido de o resto da vida. Se você imaginar um divórcio com 70, 80, enfim, né? Você já tem que fazer um planejamento aí da aposentadoria, né? Da divisão de patrimônio, etc. Então, focar muito mais nas perspectivas futuras
do que no que não deu certo, no que não foi possível, enfim. Trabalhar essa parte com a colaboração de toda a rede de apoio, né? Joana, te ouvindo, falando de perspectiva, né? Eu vou fazer um dado prático, assim. Eu acho que eu sou escritora, né? Eu gosto muito de escrever literatura. E assim, ao longo de todos os cursos que eu venho fazendo, assim, a gente sempre fala muito de referência, né? Você ter referências, você ver o que se escreve, as referências te ajudam a você criar, né? E aí, assim, poder também ter referências, buscar referências de outras mulheres ou homens ou pessoas que se divorciaram, como eles estão vivendo, assim, para você ter exemplos positivos, né, olhar para frente, você vai poder buscar informação, eu acho que é isso, né, informação. Tem um mundo inteiro aí de pessoas vivendo, podem estar vivendo o mesmo que né, esses casais que estão se divorciando, né? Estão vivendo e estão aí sedentos para trocar, né? Também não é só na família, né? Tem muitos grupos de apoio, né? Assim, hoje a gente tem a internet com muitos perfis, bons perfis de pessoas, mesmo influenciadores, assim, bons influenciadores que podem trazer estratégias. Sei que existe, por exemplo, um perfil que a gente já fez algumas lives ano passado, que chama E Divorciei, né? O E Divorciei tem esse objetivo de unir as pessoas que se divorciaram, criar espaços de conversa, troca, festas, enfim, viagens saudáveis, né? Mas para que essas pessoas possam se reencontrar nesse novo momento de vida, né? Então, acho que, assim, num dado prático, para eu poder me tornar grisalha, né? Estou grisalha há 4 anos. Para eu poder me tornar grisalha, eu fui buscar novas referências de mulheres que estavam grisalhas, né? Porque se você só vê algo na vida, né? Um modelo, e você não tem outra referência no mundo, né? E aí aquilo é o padrão, aquilo é o certo, né? O padrão é aos 50 anos estar casado, ou 60, ou aguentar, porque, meu Deus, já cheguei nesse momento da vida mesmo, olha que dificuldade, enfim, né? Tudo que se fala aí socialmente, né? Talvez os próprios filhos digam, nossa, mas você aguentou tudo essa vida, agora vai decidir tomar, imagine que trabalheira, para quê? Sempre foi A assim, essa globalizada. altura do campeonato, né? Essa altura do campeonato da vida, você vai tomar uma atitude dessa. Então, tem muita vida para fora, né, desse circuito. Então, buscar referência, além dos profissionais, né, buscar referência, né, buscar informação, esclarecimento, né, do que estão dizendo por aí. Isso pode ajudar muito a criar muitos novos caminhos, né, construir novos caminhos. Bebel, Você sabe, uma coisa que eu sinto ouvindo você é que às vezes a vida a gente planeja, né? Eu brinco, a gente planeja, Deus ri, mas ela é o que a gente consegue fazer dela. Também não com aquela coisa, a vida é o que a gente faz dela. Não, é o que a gente consegue fazer dela, com as nossas limitações, com as nossas histórias, com os pais que tivemos, com a educação que tivemos e assim vai. E a época em que a gente está vivendo, tá? Então, por exemplo, antigamente não se falava de muita coisa que se fala hoje. Eu, por exemplo, fiquei grisalha nos meus 50 anos. Eu sofri bullying. Não tinha outra referência, não tinha mulheres grisalhas na minha época. Olha que eu procurei até na Europa, que é um país mais tradicional, que respeita a velhice, etc., né? Que o envelhecer é interessante. Não, sofri bullying, eu brinquei, né? Então, a gente é um pouco o resultado da nossa época também. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é que a época que a gente está vivendo é uma época de muito ninguém solta a mão de ninguém. Você tem referência e você tem ajuda, é só procurar. São diversos espaços que estão aí, a gente está conseguindo ter mais acesso a eles com a internet, com o Instagram, com esses movimentos como a gente está fazendo agora, né? Que tem esse intuito de levar todo mundo a atravessar essa existência de uma maneira mais harmônica, respeitosa, feliz, buscando sua própria autonomia, independência, etc. Então, claro que existem desafios financeiros, falando do meu lado, para o divórcio grisalho, mas eu já participei de alguns divórcios onde isso foi combustível para a parte que antes estava mais ligada ao cuidado da família, ir buscar outros interesses até. Não é só outra fonte de renda, é outra fonte de renda também, mas outros interesses. E às vezes você adequa a sua vida a um padrão diferente daquele que você vinha
tendo em conjunto, mas ele é mais feliz, ele é mais autêntico, ele é mais dinâmico, ele é mais você, ele é mais. Eu falei autêntico, é mais você, né? Mas tudo bem. E, e onde você consegue realmente desenvolver novas possibilidades, enfrentar os seus novos desafios, etc. Mas, assim, existe vida pós-divórcio, seja em qualquer idade, né? Porque eu acho que quando a gente está passando pelo divórcio, dá aquele, ah, meu Deus, o que vem depois, né? E eu acho que um bom advogado, um bom. A gente fala de práticas colaborativas aqui, né? Que é muitas vezes é essa dinâmica, esse grupo multidisciplinar, e eu fico sempre feliz de ver como é que a gente consegue articular as nossas 3 áreas, cada uma fala, está falando um pouquinho da outra também. Quando eu falo do dinheiro, da relação com o dinheiro, eu estou falando da família, eu estou falando dos combinados legais, então tudo isso se conecta. Exato. Então, eu acho que a gente tem, sim, que procurar pessoas que possam nos orientar. Porque a gente aprende fazendo, a gente aprende com qual a nossa necessidade e vai buscar referências e soluções, mas muitas vezes a gente não sabe que a gente pode querer, a gente não sabe que a gente vai enfrentar tal tipo de desafio. Então, o profissional que já lidou com essas coisas, ele traz para a gente exatamente aquele conhecimento. O que eu não sei, que eu não sei, né? É muito importante. E isso só vem de outra fonte. E, Bebel, eu só queria pontuar uma coisa, porque tem uns comentários aqui Sim, acho que da é a Alessandra, né? Alessandra, da Pri e até da Ágata também, que é advogada. Então, assim, a Agatha é advogada, não é para ela isso, mas eu acho que para Pri e para quem estiver passando por um divórcio, eu acho que o importante ninguém hoje é obrigado a permanecer casado. Então, esse movimento de uma autoimplicação, de buscar entender por que o casamento chegou ao fim e de olhar esse fim não como fim, mas como uma oportunidade de desenvolver novos projetos, de investir tempo em outros hobbies, em desenvolver uma aptidão profissional que talvez não tenha sido desenvolvida, se relacionar com a família de um outro lugar. Eu acho que o importante o divórcio, se a decisão já foi tomada por alguém, ele vai acontecer. E se ele tiver que acontecer a revelia de alguém, se essa decisão acabar sendo tomada e o outro não concorda, o caminho que vai restar para organizar esse assunto é o judiciário. E não necessariamente o judiciário é o lugar que mais vai cuidar da parte subjetiva da coisa ou da parte financeira. Então, uma conscientização que eu acho que é importante a gente falar aqui procurem metodologias que permitem que, de fato, o subjetivo, o emocional seja cuidado, o financeiro seja cuidado. Eu tenho dúvidas, como advogada, se o judiciário é o melhor lugar. Eu acho que ele é um lugar necessário para muitas pessoas, muitas vezes. Mas se houver a oportunidade, se houver a possibilidade de conversarem fora dos tribunais, tentem esse caminho, porque ele é um caminho que costuma ser mais cuidadoso, costuma ser mais econômico, costuma ser mais preservar mais as relações. E uma coisa bacana de dizer, o judiciário, ele não é melhor do que os outros métodos. O que acontece existe dentro do judiciário uma multidisciplinaridade, que é encaminhar para o contador, que é mandar para uma assistente social, mandar o processo para uma avaliação psicológica. E a verdade é que a gente pode fazer tudo isso que tem no judiciário, mas a gente pode fazer isso de uma forma privada, dentro da realidade das famílias, respeitando o orçamento das famílias, respeitando o tempo das famílias. Então, eu só queria deixar aqui essa mensagem de conscientização, porque o divórcio, ele não é, de fato, o fim da vida e existem formas cuidadosas da gente passar por isso. Então, procurem profissionais que vão, inclusive, informar para vocês as possibilidades de encaminhamento para que vocês decidam juntos qual é a forma de encaminhamento mais adequada para o seu caso concreto. Sim, acho que pensando num dado prático, né? Ouvindo ali, lendo a mensagem da Alessandra Naninha, não sei de qual estado você fala, Alessandra, você comenta da Defensoria Pública,
mesmo a Defensoria Pública, né, tem aí profissionais capacitados para tentar promover uma mediação, né? Os tribunais também, antes do ingresso, tem o Sejusc pré-processual, é possível procurar em vários tribunais, ou pelo menos conversando com um advogado da Defensoria Pública, um defensor, ele pode procurar caminhos. Hoje as ações de família, né, elas têm essa determinação de primeiro passar por uma tentativa de conciliação ou mediação. Então, claro, quando você não consegue do outro a possibilidade de encontrar esses caminhos que a Nath está falando, né? Os dois têm que querer, né? Não dá para ser um só. Aí a via é procurar a via judicial, mas mesmo dentro da via judicial é possível se disponibilizar por uma mediação, por uma conciliação, e que é um espaço que a gente acaba muitas vezes tendo que pensar melhor, né? Não é um lugar onde a gente vai conseguir um acordo perfeito com tudo aquilo que a gente imagina, porque se a gente está 100% insatisfeito no acordo é porque o outro lado está sendo oprimido. Tem que sempre pensar nisso, né? Está tudo bem para mim, o outro lado está sendo oprimido, né? Porque senão não haveria conflito, né? Senão não haveria esse embate para chegar no... Então é importante pensar nisso, mas existem bons caminhos. Existem também as clínicas sociais, as associações de terapia familiar do Brasil, quase todas têm uma clínica social. Então é possível procurar apoio para essa questão subjetiva que a Nath fala, né? As questões emocionais, para caminhar junto quando o processo acaba sendo inevitável e te ajudar a conduzir, né? Então, tem caminhos mesmo, né, Nath? Ouvindo você, tem muita coisa boa para a gente pensar. Meninas, olha só, a gente falou e estamos quase no final da live, são 13h51. Eu queria, até falei, né, usando a expressão da Mônica Lobo, que é meio que uma maionese na torradinha, né, essa live, 1 hora, 4 pessoas. É claro que a gente não consegue abordar tudo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, especialmente para quem é do Rio ou para quem tem interesse de passear pelo Rio, de um curso que vocês vão promover logo agora, setembro, outubro, sobre divórcio grisalho, se o teu público são de pessoas que estão se divorciando, se são para quem vai trabalhar com isso, né? Contem um pouquinho para o pessoal para ir instigando aqui quem está interessado, quem pode estar interessado. Nós três organizamos aqui um curso diante dessa procura, né, desse aumento de pessoas que estão passando por um divórcio nos 50 a mais. A gente pensando nisso, organizou um curso com essa perspectiva multidisciplinar, com todos os aspectos do divórcio grisalho, quais são os desafios que as pessoas estão enfrentando, como que a gente pode cuidar de questões financeiras, como que a gente pode cuidar da questão patrimonial, previdenciária, como a gente pode cuidar desse planejamento de cuidado para o futuro. Então, a gente vai dar esse curso no dia 4 de outubro. É um curso presencial, vai acontecer no Jardim Botânico, só na parte da manhã. Todos estão convidados, tanto para o público, para profissionais, como também para quem estiver passando por esse momento, quiser entender um pouquinho mais, vai ser super bem-vindo. A gente vai ter o maior prazer em trocar com vocês, esclarecer dúvidas e também aperfeiçoar aqui o nosso conteúdo para que a gente cada vez mais consiga alcançar as dúvidas das pessoas e trazer mais informações dessa forma acessível, pública, como a Semana do Divórcio com Respeito faz, que é muito bacana. Obrigada, viu, Val, pelo convite. Perfeito, a gente vai deixar, quando tiver a arte, as informações, a gente faz circular aqui no divórcio, né, nesse perfil. A gente faz isso, comunica o pessoal, porque essa é a ideia desse perfil, né? Levar informação, conhecimento, oportunidades para as pessoas cada vez mais passar por essa transição aí de um modo respeitoso, né? Porque não precisa, divórcio não é necessariamente sinônimo de guerra, não precisa mais, a visão patológica já está lá nos anos 80, deixa lá nos anos 80. Agora a gente pode encarar como um fenômeno social natural que acontece. Bebel, Joana, por favor, né? Eu quero ouvir vocês também para esse finalzinho. Que mensagem vocês deixam, a Nath também, né? Deixam para quem está aí uma palavra, uma frase. Eu tenho um poema que eu selecionei aqui para deixar para as pessoas aí como alento, né? Afinal, que é essa ideia do movimento, né? Conversar com quem está se divorciando. Eu acho que a gente pontuou bem assim, as principais questões, né, que norteiam o divórcio e o divórcio grisalho.
aproveitando a fala da Nath, né? Procure informação, né? Se houver um questionamento, procurem respostas para esse questionamento. Nem sempre o que é seguro, estável e confortável é o melhor para a gente. Então, é uma questão também de autoobservação e autocuidado, né? Procurar viver melhor, né? Ter mais qualidade de vida e bem-estar. E com outras perspectivas daqui para frente, se for o caso de um divórcio ou não, enfim. E busquem sempre uma rede de apoio qualificada, né? Nesse momento. Obrigada, Val. Obrigada, Joana. Eu acho que as meninas já falaram o que tinha para falar. Val, eu vou doida para ouvir o seu poema, queria alguma coisa. Eu sou super ligada à arte, você é ligada a artes visuais para mim, né? Mas eu adoro quando eu escuto as sugestões de músicas e poemas de vocês. Para trazer como forma prática, eu digo que há maneiras de você se reorganizar. Então, há vida pós-divórcio. Então, bora, que ela pode até ser mais interessante. Eu também Depende. acho. Tudo Sim. depende. Então, eu selecionei aqui um poema, na verdade é um trecho de um poema do Manuel, ai meu Deus do céu, Manuel, não é Manuel Bandeira não, é o... Me deu vontade de completar, mas para você não falar, não é ele. Zé, né, você vê? Mas olha lá, chama Sobre Importâncias. E é um trechinho que ele diz: o que eu gosto é de desenhar palavras novas com velhas tintas. O que eu gosto é de recomeçar. Acho que é um trechinho Muito assim, lindo. gente. Palavras novas com velhas tintas, o que eu gosto é de recomeçar. Então, gente, é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria fazer o convite para quem está nos assistindo aqui, prestigiar a Renata, que vai falar hoje à noite, Renata Mutedo, com Ana Bicalho, sobre violência patrimonial. Acho que é um tema riquíssimo, tá aí, a gente precisa estar inteirado, quem trabalha e quem está vivendo isso, ou que nem sabe que está vivendo isso, vai lá conferir. Se não puder, Manuel de Barros, obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Quem puder, se não puder assistir, tá gravada, indique o perfil, indique essa live para pessoas que você sabe que estão se divorciando, que estão nessa época de divórcio design, né? Faça referência, porque a gente pode fazer a diferença na vida de uma família, e isso é muito rico. Se há algum propósito de trabalhar nessa área, né, na área colaborativa, é poder fazer a diferença na vida de alguém, né? Gente, obrigada, muito obrigada. Bebel, quer acrescentar? Não, é porque eu esqueci, eu não avisei, não está no espaço, não estava no script, mas a gente lá na base, @base diálogos, a gente vai fazer um grupo de apoio a partir de final de outubro, início de novembro, para pessoas que estão passando pelo divórcio com a multidisciplinariedade, né? Terapeutas, terapeutas financeiros e advogados. Então, é mais um convite, é mais uma possibilidade. A base apoia o Movimento Divórcio com Respeito, vocês vão encontrar referência a ela no perfil, né? Se tiver alguma dúvida, manda uma DM pra gente aí, assim fala, uma DM que a gente Um direct. responde. Um direct, né? A gente responde. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijo. Até logo. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.